Capítulo 4. A foz do rio, as chaminés. Continuam as buscas, a floresta de árvores verdes, a provisão de combustível. Espera-se pela maré, do alto da costa, a carga de lenha, volta à praia. O repórter abriu a sessão dizendo ao marinheiro que o esperasse naquele mesmo lugar e, sem perda de um momento, meteu-se pelo litoral, na mesma direção que horas antes seguira o negro. Herbert quis acompanhá-lo. «Fica, meu rapaz», disse-lhe então o marinheiro, «pois temos que preparar o acampamento e ver se é possível comer alguma coisa mais sólida que mariscos. Procedamos com método. Estamos cansados, temos frio e fome. O que há a fazer é arranjar um abrigo, fogo e o que comer. Na floresta há lenha, os ninhos têm ovos, resta encontrar uma casa. Encarrego-me de procurar entre estes penedos uma gruta», volveu Herbert. Encaminharam-se para a zona sul. Por ali voaram bandos de aves aquáticas. Um só tiro mataria bom número delas, mas, para dar um tiro, é necessário ter arma de fogo, coisa que nem Pencroff nem Herbert possuíam. Nesse ínterim, Herbert avistou alguns rochedos atapetados de algas. Ali pululavam mariscos, o que não era para se desprezar por gente esfomeada. O marinheiro pensou que eram mexilhões, o que viria substituir os ovos não achados, mas Herbert, que examinara atento os moluscos, disse que eram litodomos, e à pergunta de Pencroff se aquilo se comia, respondeu que sim. Pencroff e Herbert comeram-nos como quem come ostras, com a diferença de que tinham um forte sabor apimentado. Assim, conseguiram, pelo menos no momento, enganar a fome, mas não a sede, que aumentava à proporção que iam absorvendo os tais moluscos naturalmente condimentados. Urgia encontrar água doce. Pencroff e Herbert, com ampla provisão de moluscos nos bolsos e lenços, voltaram ao sopé da terra alta. Chegaram logo à costa, onde devia correr o fluxo de algum rio ou riacho. Encontraram um riozinho que desembocava de entre as duas muralhas de granito. Haviam, pois, encontrado água e lenha. Só lhes faltava casa. A água era doce e potável. Procuraram em vão alguma cavidade que pudesse servir de abrigo. Num determinado lugar, todavia, e longe do alcance das águas, os esboroamentos da rocha tinham formado não uma gruta, mas uma acumulação de enormes penedos, tal como se encontram nas regiões graníticas, e a que se dá o nome de chaminés. Pencroff entendeu que, obstruindo parte de alguns corredores, tapando uma ou outra abertura com pedras e areia, as chaminés podiam se tornar habitáveis, afirmou. Estamos arranjados. O Sr. Smith, se o tornarmos a ver, saberá tirar partido desse labirinto. Torná-lo-emos a ver, sim, Pencroff. E quando ele voltar, convém que encontre habitação pelo menos tolerável. E isto conseguiremos se arranjarmos uma lareira com suficiente abertura para a saída da fumaça. Pencroff concordou e achou que as chaminés iam servir-lhes maravilhosamente. Precisavam fazer provisão de combustível, enquanto com a lenha podiam tapar os buracos. Ambos caminharam rio acima e, depois de uns bons 15 minutos, chegaram até a rápida volta que o rio fazia à esquerda, continuando através de uma floresta de magníficas essências. Por entre as belas árvores,
vegetavam moitas de pinheiros mansos que terminavam em amplo e opaco guarda-sol. Pencroff, caminhando entre a erva alta, sentia debaixo dos pés o estalido dos ramos secos. Não era preciso esgalhar as árvores, pois no chão jaziam enormes quantidades de madeira seca. Não lhes faltava, pois, combustível. Os meios de transportá-la é que eram deficientes. Tinham que levar a madeira seca em abundância para as chaminés, e isso era mais do que 2 homens podiam carregar. Pencroff logo descobriu que o rio seria um caminho que andava sem que o empurrassem. Tinham que esperar que a maré vazasse. Enquanto isso, iriam preparando a jangada. Arranjaram as lenhas de sofrício grossura, atadas umas às outras com trepadeiras secas. Assim, conseguiram uma jangada, em cima da qual empilharam a lenha seca. Como ainda tinham que esperar, resolveram subir ao planalto superior para examinar o território. Chegaram assim ao suave declive da muralha. Parecia uma escada feita pela natureza, e por ela os 2 empreenderam a projetada subida. Em poucos instantes, chegaram à crista e olharam para o oceano que acabavam de atravessar em tão terríveis condições. Foi com emoção que observaram o local onde Cyrus desaparecera. O mar era um vasto deserto de água. A costa era outro deserto. Nem o repórter, nem Nan apareciam. Herbert disse que achava que um homem de tanta energia como Cyrus não se deixaria ir por água abaixo como outro qualquer. Por força, devia ter alcançado algum ponto de praia. O marinheiro, apesar de não esperar mais tornar a ver Cyrus, não quis tirar o resto de esperança do rapaz. O território, fosse ilha, fosse continente, parecia fértil, agradável no aspecto e variado na produção. No meio da desgraça, isso era sorte, e eles louvaram o Senhor. Terminado o exame, seguiram pela crista meridional. Por ali, viviam centenas de pássaros aninhados nos buracos dos rochedos. Herbert viu que eles eram pombos bravos e reconheceu-os pelas 2 listras pretas que tinham na asa, pelo rabo branco e o resto da pena cinzento azulado. Ora, o pombo bravo e seus ovos eram boa comida. Os 2 homens esquadrinharam todos os recantos da penedia e efetivamente encontraram ovos. A maré, nesse intervalo, já começava a encher e era o caso de aproveitar logo o refluxo para levar a carga de lenha até a foz. Dali a 2 horas, a jangada chegava à foz do riozinho, a poucos passos das chaminés.